situação que não era boa, né? Então, para mim, prestar um vestibular de medicina era uma coisa complicada. Mas eu tinha uns primos que estudavam em Uberlândia, faziam faculdade em Uberlândia. Meu pai falou, vai para lá, nunca tinha vindo em Uberlândia. E vim fazer cursinho, na época, cursinho objetivo. E estudava pra caramba, me dediquei, né, ali, e consegui entrar, né, na Universidade Federal de Uberlândia, no curso de medicina em tô ficando velho já. 1995 eu entrei, né, eu tinha 20 Já anos. falou a idade. Tinha 20 anos de idade, 21. 20 Entrou novo, né? Tinha colegas de 16, 17 na turma. Ô, Rodrigo, foram quantos anos de cursinho? Eu fiquei um ano sem estudar depois na minha época eu falava terceiro colegial, né? Hoje é terceiro ano do ensino médio. Eu fiquei um ano sem estudar e só trabalhando, assim, continuei trabalhando. Aí de cursinho foram 2 anos, né? Ralando ali, tentando aprender o que era deficitário, o que eu não aprendi, né? Nos 3 anos normais. Pelo que eu entendi, a medicina foi um desafio para você pela sua história lá na sua cidade, né? Sim, eu não tenho... na época, hoje tem curso de medicina lá em Franca, né? Eu acho que tem até 2. Na época não tinha e não tem ninguém na família médico, não havia ninguém para me inspirar, nada disso. Na verdade, o que me inspirou talvez seja o meu temperamento, né? Eu tenho um temperamento que predispõe a isso, mas acho que o ponto-chave foi meu pai doente uma vez, ele era fumante, né? Meu pai já é falecido, ele era fumante e eu acho que ele estava com uma pneumonia na época. E ele pediu, vamos comigo, preciso ir no médico. E foi num pronto-socorro de um hospital privado lá e foi a primeira vez que eu entrei no hospital, assim. E o colega, hoje meu colega, ele estava de plantão, examinou meu pai, auscultou o pulmão dele, né, fez algumas perguntas e eu fiquei observando aquilo. Aí ele falou, olha, eu acho que o senhor está com uma pneumonia, vou fazer um raio-x, um exame de sangue rápido para a gente ver. E fez, e aí daí a pouco ele trouxe o raio-x, mostrou para o meu pai, aqui, ó, esse aqui é o seu coração, esse aqui é o seu pulmão e tal. E aqui tem uma mancha branca, foi assim que ele explicou. O senhor está com uma pneumonia, o senhor vai precisar tomar um antibiótico, né? E tomar alguns cuidados, né? O senhor fuma, o ideal é parar de fumar. E eu fui para casa e meu pai tomou aquela medicação e eu fiquei observando, né? E ele melhorou, ele ficou bom, né? Eu pensei, esse cara, ele tem um poder sobrenatural, não é possível, né? Como que ele consegue fazer isso, né? E escutar, identificar e acertar. Eu achei aquilo fascinante, né? E a partir daí essa ideia começou a crescer, né? Em mim. Mas ninguém acreditava. Falando, médico? Você quer ser médico? Você tem certeza, né? Não tem ninguém, mas você gosta de sangue, de ver sangue. Falei, você me contou que o seu pai falou que ele falou, não, meu filho, você tem que ser mecânico, né? Que é uma boa meu profissão. pai queria que eu fosse um mecânico de carro de alta performance, assim, tipo um super mecânico, né? Naquela época eu tinha mercado, né? Não tinha carro importado e tal, e essas oficinas melhores ganhavam muito dinheiro, né? Então, até eu tinha um tio que ele era especialista em carburador, nem existe carburador mais, hoje em dia. Mas, e ele queria isso, né? Eu falei, pai, mas não gosto de mexer com graxa não, pai, né? E depois eu pensei em química, eu cheguei a prestar engenharia química, passei para engenharia química na Unesp, na época, mas eu nem fui fazer matrícula, assim, não era o que eu queria, né? E eu fui tentando e eu consegui entrar numa turma de meio de ano em Uberlândia, que era uma concorrência maior, né? Graças a Deus, e era tudo que eu queria, assim, mesmo os primeiros anos que são mais maçantes, né? Muito teóricos e tal, eu amava, gostava daquilo, né? E os meus amigos só reclamavam, nossa, que coisa chata e tal.
Mas para mim estar ali, né, conseguindo fazer uma faculdade pública era um sonho realizado e eu agarrei com toda a força, né? Então talvez eu acho que isso faz a diferença depois, né, lá na frente. Sim. A gente não percebe na época que você tá, mas hoje eu percebo que essa minha dedicação inicial nos primeiros anos teóricos faz a diferença lá na frente, né? Sim, sim. Eu estou acostumado com você, né, Rodrigo? Que você é uma pessoa que gosta de aprofundar muito, né, nos assuntos da medicina. E eu queria passar isso para o pessoal que está ouvindo. O Rodrigo, ele é um médico, ele é gastroenterologista como especialidade. Sim. Mas você também se considera, e eu creio que você é um clínico geral de mão cheia, né? E eu não sei há quanto tempo que você fez a sua especialização para... Eu formei em 2001, finalizei em 2006 a especialização. Depois eu fiz outra, mas depois de um intervalo, né? Eu fiz... Primeiro a gente faz clínica, é por isso que eu sei um pouco das áreas, né? A gente faz clínica primeiro, depois entra na especialidade. Então eu fiz um ano de clínica, depois gastroenterologia, depois endoscopia. Então, na verdade, são duas especialidades separadas. Você tem que fazer prova das duas separadamente. De gastro, que é a FBG, a Federação Brasileira de Gastro, e a endoscopia, que é a SOBED, Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Então, essa foi a formação completa, né? Inicial. Mas eu já trabalhava em UTI, né? Tinha prática. E depois que eu vim para Ituiutaba, em 2000 assim, definitivamente foi 2007, 2008, porque eu vinha, mas eu trabalhava muito em Uberlândia também. Aí eu fiz UTI, 2 anos de UTI em São José do Rio Preto, né, na FAMEP. Não foi uma residência, foi uma pós-graduação, mas com treinamento prático e tal. Eu frequentava a UTI lá, eu já tinha vivência, né? E depois eu fiz a prova de título de especialista de UTI em 2011. Aí eu fui considerado especialista em UTI também. E hoje você cuida da nossa UTI, da cidade, né? De São José. Eu fiz a UTI, fiz o curso de UTI por uma necessidade da cidade, né? Na época que eu estava aqui, houve uma mudança na RDC, na lei, né, do Ministério da Saúde. Para uma UTI funcionar, tinha que ter um intensivista graduado e titulado, né? E não tinha na cidade. Então, a UTI do Hospital São José não tinha intensivista. E eu me propus, não, eu faço e tento, né, conseguir o título. E deu certo, né, graças a Deus. E aí eu consegui o cargo, né, de coordenador da UTI desde 2012. Mas era uma UTI pequena, né? E ao longo desses anos ela cresceu, né? Hoje já são 2. A pandemia acabou ajudando a desenvolver também, né? Essa questão que só tinha 4 leitos quando eu cheguei aqui de UTI, né? Hoje a gente tem 20. Bom demais. Estamos com 16 atualmente, mas mês de abril por aí já volta a ter 20, né? Rodrigo, a gente vai voltar um pouquinho ainda na história da UTI, mas agora eu vou passar pro Renato. Vamos lá então, né? Para a gente começar a metralhar algumas perguntas que já está mais ou menos programada, tá, né? Sim, tem alguma coisa. Aliás, a gente já conversou um pouquinho antes aqui. Vamos lá, fica à vontade. O pessoal... Ô, Renato, desculpa, tem um pedido de desculpa aqui para fazer para você, eu te chamei de mal. Não, pai, nem pode chamar de mal. Onde que eu acabei de chamar de mal? Não, tranquilo. Ficou mal, Pode chamar. Renato. Tá em casa, não preocupa não. Um tal de mês, se realmente você tem visto
algum benefício, algum prejuízo, né? E como que é o jeito certo de você fazer um jejum aí de 14 horas, 16 ou até mais? Ou qual que é o tempo ideal para um objetivo de saúde ou para manter uma glicose mais estável ou perca de peso? Um planejamento mínimo aí para quem está nos assistindo agora. Eu não sou dessa área, mas eu conheço um pouco, já estudei um pouco sobre isso. O jejum intermitente... Bem pouquinho você conhece, né? Você já escreveu só uns 3 livros. Só. O jejum intermitente, ele tem uma função... Ele tem várias funções, mas ele tem essa função principal de emagrecimento, mas ele tem algumas funções, por exemplo, também, pacientes neurológicos, que têm algum problema neurológico, pode se beneficiar algumas vezes do jejum intermitente. O nosso corpo sem alimento, né, sem comida, e valendo, né, você pode tomar água, né, durante o jejum intermitente, você pode tomar água, pode tomar café, chá, né, não é uma dieta zero, certo? Você precisa se hidratar. E continua do mesmo jeito, mesmo você tomando um café, um chá, Sim. Sem açúcar, né? Sem açúcar, sem carboidrato, né? Continua, porque você vai diminuir a liberação de insulina lá no seu pâncreas. O nível de insulina cai, o seu metabolismo ele muda. O corpo, a princípio, ele vai, para se manter funcionando, ele vai quebrar carboidrato. Então, ele vai lá no seu fígado, ele tira a glicose de lá, glicogênio, né? Quebra, vira glicose. Só que isso tem um limite, né? E depois de certas horas... estoque, né? O seu estoque, ele meio que finaliza. E aí o corpo começa a quebrar gordura. A próxima etapa é quebrar nosso estoque de gordura, né? Essa hora que o pessoal gosta, ali, né? O carboidrato, quando ele é quebrado, ele produz oxigênio e hidrogênio. Mas a gordura, quando é quebrada, ela produz uma substância que chama corpos cetônicos, ácidos, né, cetônicos, semelhantes à cetona de unha lá, né, de limpar a unha. Esses corpos cetônicos, eles também têm uma forma gasosa, pode sair no pulmão. Então tem aquele hálito cetótico, né, de cetona, que acontece quando você está em jejum mais prolongado. Só que esses ácidos no sangue, eles vão para o cérebro e o cérebro começa a consumi-los. Ele vira comida de neurônio lá, né, no cérebro. E tem estudos que mostram que aumenta a performance cerebral. Você fica... você começa a ter uma claridez do... Cognição essa deve palavra melhorar. nem existe, mas do pensamento e tal, você começa a funcionar melhor, né? Tem, por exemplo, só para você fazer um contraponto disso, tem alguns nutricionistas que falam que você comer carboidrato à noite, você vai dormir melhor, né? Por quê? Porque dá esse torpor, né, cerebral. Então tem gente que vai lá comer uma bolachinha, toma um leitinho com Toddy e tal e dorme bem, entendeu? Então é só para ver esse contraponto. O cérebro funciona melhor, ele equilibra e você começa a perder peso, né? Começa a perder gordura. Tem que tomar cuidado, né? Você tem que passar por uma avaliação médica, ir no nutrólogo, nutricionista, para ver se você pode fazer isso também. Porque às vezes você tem comorbidades que pode impedir você de fazer, né? Então isso falando medicamente, tá? Mas é excelente também nos nossos tempos hoje. Eu penso muito eu faço jejum de vez em quando, mas não é com essa função de querer emagrecer, mas é uma função de espiritual mesmo, né? Então, de você aumentar o autocontrole sobre você mesmo, né? Então, Como que você faz? Eu consigo ficar sem Como comer. que é o seu jejum? Explique para nós. Eu não consigo ficar sem o café da manhã, né? Sem o café da manhã não dá. Aí eu acordo com muita fome de manhã. E se eu não comer, aí eu não consigo funcionar de manhã, me dá dor de cabeça, então não dá. Então eu tomo café da manhã, só janto. Sim. O dia Aí todo. passa ali umas 15 horas, 14 horas.
Aí eu vou jantar, eu tomo 7 horas da manhã e vou comer 8 horas da noite, de novo, né? E ali, na hora do almoço, dá fome pra caramba, né? Você, nossa, e a barriga, né? O estômago roncando e tal, mas depois de um tempo entra esse metabolismo auxiliar e a fome passa. 2 horas da tarde, você não sente falta mais do almoço. Tem uma entendeu? horazinha que dá um pico, né? Dá. E aí você fica bem, né? Você continua bem. Rodrigo, você tem algum conhecimento? Você falou sobre os corpos cetônicos a respeito de um desempenho cerebral melhor. Sim. E a gente já ouviu falar em usar o jejum para, por exemplo, pessoas que têm epilepsia ou Alzheimer. Exatamente. Ou alguma coisa nesse sentido. Tem algum comentário que você gostaria de fazer sobre isso? Sim. Nos pacientes com epilepsia, que eu conheço um pouquinho mais, por motivos pessoais, isso é cogitado em pacientes que têm dificuldade em controlar as crises de epilepsia. Mas ele não é só o jejum, entra também a dieta cetogênica, que é comer só proteína. Proteína, né? Carne, ovo, frango, nada de carboidrato, vegetais, né? E nada de fruta, também zero fruta, nada de suco, porque fruta é açúcar também, né? É um açúcar melhor um pouco, mas também é açúcar, né? E, por exemplo, melancia, só um exemplo, melancia. Melancia faz pico de insulina quando a gente come. Então, tem pessoas que comem melancia e passa mal depois. Fica mal, dá hipotensão, cai a pressão, fica pálido, dá sudorese, né? Por quê? Liberou muita insulina, fez um pico de insulina e ela faz uma hipoglicemia paradoxal depois de comer, né? Então, para você ver que a simples melancia, que é a base, 98% é água, né? Isso na quebra do jejum ou eu estou fora aí? Não, isso fora jejum. Só para exemplificar que as frutas também têm açúcar e elas aumentam a insulina. Sim. A insulina é um certo vilão, né? Os picos de insulina. O pãozinho francês, né? Libera muita insulina quando você come. E esses picos de insulina é que tem uma gênese aí na piora do seu metabolismo, né? Tanto é que quando você vai fazer uma dieta, vai no nutrólogo, nutricionista, fugindo da minha área também, às vezes ele te dá uma lista com os alimentos que geram muito pico de insulina, entendeu? Para você evitá-los, né? Então tudo isso contribui, tá? Mas aí a dieta cetogênica, voltando junto com o jejum intermitente, você melhora o metabolismo cerebral e você consegue ter uma melhora da performance da epilepsia. Isso é bem estudado, isso? Sim. Funciona mesmo? Isso já foi proposto, assim, né? Eu tenho um familiar que tem epilepsia e que acompanha com uma médica de São Paulo e tal. Isso foi aventado, né? Essa hipótese, mas não chegou a testar, mas há estudos mostrando, né, isso. Então é uma possibilidade, sim. Okay. E depois veio também, né, a questão da maconha medicinal, né? Eu esqueci o nome, o THC, né? THC. E que tem um papel também importante nisso, né? E tem controlado muitos pacientes com isso também. Ok. Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Tem várias, mas eu quero fazer um parênteses na questão da cannabis aí, né? THC. Isso. A gente vai voltar nesse assunto. Canabidiol, né? Isso. Canabidiol. Isso. Eu queria voltar nesse assunto com você, mas eu quero ir para uma direção que é mais a sua especialidade, depois fazer a curva e voltar com algumas coisas. Falar do câncer, né? Sim. Eu primeiro vou fazer uma pergunta, Renato. Disfunções também, né? Que ele gosta de falar, né?
Eu vou fazer uma pergunta assim, a questão do anti-inflamatório, né? Então, eu queria que você desse a sua opinião, baseado na sua experiência de consultório, de atendimento e de médico com anti-inflamatório, e já emendar aí numa situação, olha, anti-inflamatório até aqui, mais ou menos até aqui é bom, para dar uma orientada no paciente. Também, né? Se puder falar para nós dos vilão, porque deve ter um vilãozinho aí, né? Dos Um anti-inflamatórios. anti-inflamatório mais vilão, né? Para a área. Será que não? Um comentário sobre anti-inflamatório, o que a gente deve tomar cuidado, porque, assim, na prática, o ser humano precisa de um anti-inflamatório em algumas situações, né? Mas qual situação ele deve evitar? Certo. Os livros de gastro, eles têm capítulos só disso. Anti-inflamatórios no tubo digestivo. Né? A gente tem classes de anti-inflamatórios. O gastro, geralmente, ele é inimigo do anti-inflamatório. Mas tem classes, famílias de anti-inflamatórios. Os mais comuns, eles são chamados de COX-1, que são inibidores da ciclooxigenase 1. É uma enzima, né? Estes COX-1, eles têm um efeito deletério importante no tubo digestivo, tanto alto quanto baixo. Se você quiser comentar também fora tubo digestivo, por exemplo... Tá. Eles são anti-inflamatórios para músculo, tendão, né? Mas às vezes no coração, no fígado, no pâncreas, no intestino, lá nos divertículos, ele aumenta a inflamação. Duodeno? Entendeu? No duodeno. Okay. Ele aumenta a inflamação em outras áreas aí. Ele estimula uma enzima inflamatória que vai diminuir a proteção da mucosa do tubo digestivo. Ela produz bicarbonato, produz muco para se proteger. O anti-inflamatório acaba diminuindo isso. É mais ou menos o mesmo efeito do tabagismo, do cigarro. O cigarro faz a mesma coisa que um anti-inflamatório. E quais que são no tubo digestivo? Assim, essa classe. Os nomes desses. Os nomes genéricos pode ser, né? Pode ser o normal também, um nome conhecido. AS, né? Por exemplo, muita gente toma Sonrisal, né? Para melhorar o estômago. Nossa, meu estômago tá ruim, vai lá e toma Sonrisal. Sonrisal tem AS. Tem ácido acetil salicílico nele e tem metoclopramida, que é o Plasil, para enjoo. Por isso que melhora. Só que pode dar úlcera. Entendeu? Tem AS. Pode dar uma gastrite por anti-inflamatório, ter sangramento gástrico, né? Então, assim, eu já cansei de fazer endoscopias com hemorragia digestiva, o paciente estava com sangramento, ele tinha úlcera e tinha tomado Sonrisal, entendeu? Assim, não é denegrindo a marca, tem, sim, claro. Tem a sua utilidade e tal, mas ibuprofeno, né? Tandrilax, Tandrilax é famoso. Diclofenaco com relaxante muscular. Tenoxicam. Isso é dessa primeira classe que você tudo disse. COX-1. Aí já vem os COX-1 melhorados, né? Nimesulida, ibuprofeno não, cetoprofeno, entendeu? Esses já são um pouquinho melhores, mas também são... E os corticoides anti-inflamatórios? Os corticoides, eles têm um mecanismo de ação diferente, né? Eles são hormonais. Te atrapalha alguma coisa na sua área? Algumas vezes sim, eles são gastroirritantes, né? Mas eu uso corticoides. Muitas doenças gastrointestinais eu tenho que usar corticoides. É melhor do que esses... É melhor. Só que ele tem um mecanismo de ação diferente para coisas diferentes, né? E ele tem efeitos colaterais diferentes também, e algumas vezes até mais severos, né? Mas não é uma causa comum de hemorragia digestiva e tal. Você falou Tandrilax, AS, se fosse você nomear um vilão mesmo, que a AS também tem muita gente que usa, né? Por questão de coagulação. Ou como que toma para minimizar? Tem a sua utilidade, né? Então, hoje já existem algumas marcas que são
resistentes, aí oferece uma proteção gástrica. Ele tem um revestimento e tal, que é liberado não no estômago, mas lá embaixo. Diminui a agressão local, mas também não é 100%, né? Mas o fato é, se você tem que tomar uma medicação contínua, não use isso por conta própria, né? Você precisa ter uma indicação, precisa acompanhar com o médico, porque ele tem que saber os efeitos colaterais daquilo, os efeitos deletérios, e te proteger. E tem gente que usa aspirina, né? Tem. Aspirina tem Então, um eu AS. tenho A um paciente... aspirina também te dá esse problema, né? Sim. Então, às vezes, é um exemplo prático. Eu tenho um paciente idoso com doença diverticular dos cólons, né? Os divertículos, às vezes, para quem não sabe, é mais comum nos idosos, é como se fosse uma bolinha, assim, na parede do intestino, por fraqueza da parede. E por dentro, quando a gente está fazendo colonoscopia, você vê um furinho, um saquinho com fundo cego. Ali de dentro do divertículo nasce uma artéria. Um anti-inflamatório ali faz sangrar, pode fazer sangrar, da hemorragia por divertículos, né? Beleza, eu tenho esse paciente que tem doença diverticular, mas ele tem um stent, né? Uma molinha lá na coronária, que ele precisa proteger esse stent, senão ele vai infartar de novo. Aí vem o AS. Eu não tenho que usar, entendeu? Ele precisa usar. E eu preciso contornar essa situação de alguma maneira, né? Então, em medicina é assim, você pesa muito prós e contras, é uma balança, né? Não tem nada que é 100%, não existe um remédio ideal, né? Assim. Esses anti-inflamatórios, eu achei muito interessante, se você pudesse falar novamente, ele pode trazer um benefício anti-inflamatório a algumas regiões, por exemplo, músculo esquelético, Sim. mas ao mesmo tempo provocar um Isso. processo inflamatório mesmo. Inflamar seu tubo digestivo. Então, o ideal é que você tem que usar... Além do tubo digestivo... Você pode, por exemplo, função renal. É muito perigoso para rins. Então, um alerta, né? Se o paciente é diabético, já de longa data, é idoso, e ele usa um anti-inflamatório, às vezes por longo período. Este anti-inflamatório pode alterar a função renal dele. Ele diminuir a diurese, começar a urinar pouco, aumentar as escórias renais, ureia, creatinina e, às vezes, necessário até hemodiálise. Então, de novo, né? Se tiver que usar, porque são medicamentos que você compra. Existe sem um receita, prazo né? seguro? Um prazo seguro para se usar um anti-inflamatório? É usar o mínimo Vamos possível. Vamos pegar um necessário. paciente, o clássico, dor na coluna, não consegue levantar, tem que usar um anti-inflamatório e está com medo de usar um anti-inflamatório. Sim. Ele pode usar, né? Até 5 dias, mas ele não pode usar mais do que 5, 7 dias, né? Porque aí você aumenta bastante os riscos. Eu já vi pacientes que usou o tempo adequado e teve problema, né? Mas você pode usar por pouco tempo, 5, 7 dias no máximo, na dose correta, protegendo o seu estômago, né? Se for por via oral. Se você tem antecedente de úlcera gástrica, úlcera duodenal, tem um estômago operado, paciente bariátrico, por exemplo, que tem a anatomia toda diferente ali do estômago, ele tem que tomar mais cuidado, porque o anti-inflamatório ele pode ter esses efeitos deletérios tanto na corrente sanguínea, mudando ali essas enzimas que eu falei, como local, tópico. Às vezes só dele encostar na mucosa, se ele ficar parado ali na mucosa do estômago por um período grande, ele faz uma úlcera de contato, entendeu? Isso pode acontecer no esôfago. Se você é idoso, já tem uma digestão ruim, às vezes engole e a comida desce mal, você tem que ajudar com líquido, você corre o risco, tem que tomar cuidado de tomar um anti-inflamatório, e esse anti-inflamatório ele para no esôfago, ele faz uma úlcera esofágica.
bilateral. A gente chama kissing ulcers, né? Que é úlcera em beijo. Que lesa de um lado e do outro. Dos dois lados, né? Bom, mais um, então. Você falou e me lembrou um saudoso amigo meu, Wesley. Ele trabalhou na Coca-Cola por 10 anos. Ele falou, rapaz, eu não bebia água, não. Ele, infelizmente, foi embora com um câncer de esôfago. E já estava no peritônio dele. Tá? Um cara muito gente boa. Ele trabalhava na 17, na Garagem União. Você poderia, assim, explicar alguma coisa nesse nível aí? Câncer de esôfago? A Coca-Cola, o que a Coca fez com ele? Ele falou que por uns 10 anos eu nem bebia água. Bebia Coca. Coca. Mas não foi a Coca, não. Foi, Não. O câncer de esôfago, ele tem alguns fatores de risco bem estabelecidos. Então, a gente não costuma, assim, eu vejo pouco, eu já vi bastante, mas hoje há uma diminuição pela acessibilidade de se fazer endoscopia, né? Hoje é mais fácil, mais acessível, mais disponível, né? Mas antigamente era menos. Mas o câncer de esôfago ele tem 2 fatores de risco principais: tabagismo e etilismo. Não tinha nenhum dos dois, Então, cara. Aí, a gente tem 2 cânceres, 2 tipos básicos: o espinocelular, que é o câncer mais do corpo do esôfago. O fator de risco basicamente é esse. E temos hoje tem aumentado o adenocarcinoma de esôfago. Esse adenocarcinoma, ele está mais embaixo, ele tem um tipo tumoral diferente. Ele está mais na transição esôfago-gástrica. Os fatores de risco dele são outros. Então, por exemplo, doença do refluxo, esôfago de Barrett, obesidade, tá? Isso faz aumentar ali a agressão celular e desenvolver esse tipo de tumor. Esse é um assunto que eu acho que é importante Então, para quem está ouvindo, né? Meio mágica aí, né? Isso. Opa. Um assunto. Tá bom. E fala um pouquinho desse esôfago de Barrett, de uma maneira. Barrett. Isso. O que significa isso para o pessoal entender? O esôfago de Barrett, ele não é muito comum na nossa população. Ele é mais importante na Europa, no norte da Europa, nos Estados Unidos, por causa da raça mesmo, da questão racial. Nós somos mais misturados, vamos dizer assim. Tem um choque de Nelor, né? A etiologia nossa é difusa. Mas... Isso é bom pra gente, né? Você pensar, sim. ter um choquezinho com algumas... Sim. Tem uma vantagem. A gente tem a nossa, vamos dizer assim, nossa incidência, nossa etiologia de doença é muito parecida com os americanos, tá? Mais ou menos parecido, igual. Mas o esôfago de Barrett, com 2 R's e 2 T's, né? É uma complicação da doença do refluxo. Tem um fator genético, né? Ali dentro dele, mas é como se houvesse uma mutação, se fosse um X-Men. As células do esôfago, elas deixam de ser células do esôfago e elas se transformam em células intestinalizadas. Então, quando você faz a biópsia ali, parece célula de intestino dentro do esôfago. Como se tivesse subido uma célula e proliferado aqui em cima? É uma metaplasia que a gente chama. Não é uma proliferação, no caso, não? Não. É porque é como se fosse uma reação do organismo. Ele está sendo agredido com ácido, com bile e tal, que está voltando. Aí ele muda de célula. Ele coloca para criar uma mucosa, alguma coisa assim? Ele tenta se proteger e essas células intestinalizadas, elas povoam ali a transição esôfago-gástrica. Qual que é o problema? Elas se tornam muito susceptíveis a degenerar, fazer displasia. Displasia é quando a célula ela começa a ficar estranha. Ela fica maior, o núcleo dela rebaixa, fica maior. É uma célula estranha, então ela é o caminho para desenvolver o câncer. É uma coisa que eu vi também, que no jejum intermitente o organismo nosso começa a combater essas células melhor, né?
tem esses estudos que mostram isso. Né? Uma coisa que eu queria que você falasse também, que vai ser dúvida de muita gente também, Aníbal, é a questão do refluxo. É uma epidemia, né? Refluxo. Tem muito refluxo. É uma epidemia silenciosa, porque muita gente não sabe que tem. Eu acredito que, sei lá, eu chutaria que nada, metade do pessoal que vai ouvir isso aqui tem refluxo. E afeta acredito, a né? sua área, né? Também. Afeta a sua área, porque é o refluxo extraesofágico, está fora do esôfago já. É muito comum, assim, a prevalência grande, vem aumentando, por causa, tem um pouco a ver com ganho de peso, né? Quanto mais você ganha peso, maior a chance de refluir. A causa exata a gente não sabe, assim, a medicina não entende muito bem, mas a gente sabe que tem um mau funcionamento na transição esôfago-gástrica. Ali tem um esfíncter, um músculo circular que abre e fecha. Quem tem refluxo tem um defeito nesse barreira, esfíncter, né? Na barreira. Ou ele está totalmente aberto, não fecha mais, que é a hérnia de hiato, a famosa hérnia de hiato. Ou ele não tem hérnia, mas ele faz relaxamentos transitórios durante o dia. Ele relaxa não era para relaxar, ele relaxa. Então ele perde a função de válvula. E aí volta. E esse líquido que volta para o esôfago, ele começa a agredir o esôfago. Se ele sobe mais, vem até em cima, ele começa a ter, o paciente pode ter sintomas extraesofágicos. Às vezes uma tosse crônica, começa a tossir. Tosse. Uma tosse seca. Tosse seca. O cara vai no torrino. Tosse irritativa, ou ele acorda à noite tossindo, né? Essa que é a questão. A população às vezes Vai muito não no torrino. sabe onde que tem que ir muitas vezes, né? Sim. Ou vai no pneumo, né? Pneumologista, para investigar a tosse. E muitas vezes ela está ali, refluxo. Né? Então ele pode ter tosse crônica, ele pode ter desgaste do esmalte dentário, o dente perde o brilho, ele começa a ter sensibilidade dentária, né? A calor, a frio. Rinite, sinusite, otite, rouquidão, pigarro, tudo isso pode ser de refluxo, entendeu? Piora por exemplo, se o paciente tem um pulmão mais hiperreativo, ele tem uma tendência à asma, ele começa a desenvolver asma, chiar o peito, entendeu? Então tem uma série afeta outras especialidades, né, o refluxo. E eu recebo, às vezes, né, pacientes que vêm desses colegas, o otorrino que me manda, ou O então torrino deve mandar muito. o pneumo, né? Para investigar, você faz endoscopia, mas nem toda endoscopia você consegue ver o refluxo. Tem, principalmente esses que têm sintomas extraesofágicos, sintomas atípicos. Estes pacientes, eles, algumas vezes, a endoscopia é normal. Né? Então aí você tem que lançar a mão de outros exames para tentar encontrar. Existem exames que enxergam o refluxo que a endoscopia não vê. Tá? pH-metria, impedanciometria, né? São outros exames, mais chatinho de fazer um pouco. A pH-metria, né? Terrível. Rodrigo, Renato, quer fazer alguma pergunta em relação a isso? Não em relação a isso. Eu, quando eu era criança, eu engoli uma moeda. Minha mãe ficou muito preocupada. Eu quero que você conte uma história que normalmente é uma criança, né? Porque uma vez eu lembro Com certeza ele tem uma história, tenho certeza. Um pai de um cliente meu lá falou comigo que foi tirar, não sei se é um parafuso, um prego aqui debaixo da mesa com o dente. Engoliu. Mas eu quero que você conte a sua. Eu tenho umas histórias macabras. Assim. Lá na UFO, na boca, né? No Hospital de Clínicas da UFO, onde eu fiz a residência, a gente tinha um museu de corpos estranhos que foram deglutidos, entendeu? A coisa mais bizarra que eu já fiz é difícil falar, empata, tem um outro aqui empata. Fala as duas. Mas eu já tive pacientes psiquiátricos, adultos, que comiam pedra britada. Brita. Eu tive que tirar a brita do estômago do paciente.
Moeda eu já tirei várias, é muito comum. A minha filha engoliu uma moeda, a minha mais nova, moeda de 25 centavos. E ela é grande, né? Então a moeda, geralmente, ela para no começo aqui, ou no terço superior ou no médio do esôfago. Você vê no raio-x, quando ela está parada aqui, você tem que ir lá e tirar. Se ela chegou no estômago já, ela conseguiu passar as barreiras que tem no esôfago e chegou no estômago, isso falando de criança, né? Porque às vezes a família fica muito preocupada, né? Desesperada. Se chegou no estômago, a moeda é pequena, a gente espera. Porque às vezes é pior para a criança você fazer endoscopia e tentar tirar. Dá mais trabalho do que tirar quando ela está parada no esôfago. E a gente espera seguir o curso natural. Você vai acompanhando com o raio-x e sai. É só perder o valor só a moeda. Ela sai toda oxidada. Né? Não dá nem para identificar. Mas eu já vi uma criança e eu tirei esse caso, ela engoliu o chaveiro de casa. Nossa. A argolinha, né, assim, e 3 chaves. Pai do céu. Eu não sei como isso aconteceu, como ela conseguiu. Mas ela engoliu e estava no estômago. Grande, hein, rapaz? Aí esse a gente tem que tirar, né? Não dá, porque esse passar passa, lá embaixo é difícil, né? Então esse eu estava num plantão, eu era residente ainda, estava no último ano de residência, de plantão, estava no spinning, lá me ligaram, corpo estranho, né? Tive que ir lá. Aí eu tirei, foi difícil, deu trabalho, mas peguei pela argola. Consegui laçar a argola, ter um equipamento próprio. E na saída você tem que tomar muito cuidado para não rasgar o esôfago, né? Tem toda uma técnica, né? Mas sair aqui é o pior, alguma né? coisa antes? Só sedação. Né? Só sedação? Jejum e sedação. Criança, tinha um anestesista junto, né? E eu consegui tirar, né? Mas o que mais impressionou foi a reação da mãe. Ela falou, nossa, minha chave. Ela queria a chave. De todo jeito. Nossa. Porque era a chave de casa, da porta de casa, né? Nossa. Mas eu já tirei também uma coisa bizarra, era um paciente psiquiátrico, ele pegou uma bola de futebol de couro, de campo, futebol de campo. E ele arrancou os gomos de couro da bola e aí engolindo. Né? Ele comeu quase a bola toda. Tive que tirar também porque impactou, né, na saída do estômago, não sai. Não sai, né? Não. Então eu tive que fazer várias passagens no endoscópio. Nossa, que servição, cara, te deu, hein, rapaz? É. Rodrigo, recentemente, um paciente meu chegou lá e falou, rapaz, tem um cara lá na minha cidade, ele é do norte de Goiás. Falou, tem um cara lá na minha cidade aqui que come um copo de vidro. E isso me lembrou, não era criança não, já era adolescente. Eu vi um cara mastigando o copo, quebrando a beirada do copo. Só que eu não... Pra mim, ele tava engolindo. E eu falei pra ele, cara, eu já vi um cara fazer isso aí. E até hoje eu não consegui entender. E eu vi assim de perto, igual eu tô te vendo aqui. Eu não entendo, não sei o que aconteceu. Isso é uma loucura. Pode passar, às vezes. Pode, cara? Pode. Nossa, dependendo do tamanho. Eu já vi dentadura. Aquele que tem as garrinhas assim, prótese, né? A né? prótese, que tem alguns dentes e tem a garrinha. É quando usa metade dela, o cara quebra ela e continua usando. O paciente deglutiu ela inteira, dormindo. Ela estava no copo. Aí ele acordou à noite e bebeu a água. E ele deglutiu a prótese. Só que quando a pessoa me procurou, já tinha passado do estômago, estava lá para baixo, no raio-x. Eu falei, vamos só acompanhar de perto. Eu ligava para a pessoa todo dia. Falei, como é que tá? Tá doendo? Saiu. Nossa! E ela nem viu sair. Deve ter sido o só rapaz a nem viu metade, sair. né? Então, acontece. Mas acontece também de parar e perfurar. Já vi palito de dente. O paciente engoliu um palito de dente, estava comendo uma carne sim. Que tinha um palito, né? Ele engoliu, perfurou.
Tive Chega um a ter que outro fazer que perfurou cirurgia a aorta. externa? Tem. Tem, nossa. Tem. Eu tive um outro que teve uma perfuração de aorta. E aí a gente fez endoscopia, eu estava num curso, inclusive. Foi lá em São Paulo e chegou esse paciente lá. E foi até muito ilustrativo, né? Porque entrou, aí o palito, ele estava em pé, assim, e cravado no esôfago. E ele pulsava, ele fazia assim, tum, 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 tum. Aí esse você não pode mexer, porque ele pode estar dentro da aorta, né? Aí fez uma angiotomografia para ver onde que ele estava direitinho, para poder tirar, sabe? Então tem coisas muito diferentes, Bizarro, né, cara? Nossa. bizarras e interessantes, tá? O pessoal me manda muito um áudio de uma pessoa que chama Gisele. Muita gente me manda ela. A Gisele conversando com um dentista que engoliu o dente. Ele fala: "Ó, Gisele, eu engoli o dente, vou levar pra você colar pra mim. Eu já achei, já, viu? Eu vou levar pra você." Meu Deus. Não tem jeito. Né? Ah, não, é cada coisa. Rodrigo, eu quero entrar num assunto virose, né? Primeiro, eu vou falar várias perguntas e você vai pegando aí. O aumento parece que a sensação é que está aumentando demais, né? Essas viroses que deixam a pessoa mal, né? A sua opinião sobre isso, sobre esse aumento. E para o paciente, para a pessoa que está ouvindo, ela tentar diferenciar a virose de uma infecção. Uma infecção bacteriana. Bacteriana, né? Ela tentar diferenciar para ela saber se nortear um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de conhecimento prático. Tá. Então, na medicina a gente não é uma ciência exata, né? É uma ciência com muitas variáveis. Então, mas tem assim coisas básicas que dá às vezes para diferenciar, nem sempre, né? Às vezes até a gente tem dificuldade de saber se aquilo é viral ou se é bacteriano. Mas as viroses, geralmente, elas têm um componente mais generalizado. Então, o paciente tem sintomas virais, gerais. Então, ele fica mais prostrado, fica mais cansado, ele tem mais dor no corpo, ele tem mais dor de cabeça, né? Mialgia, né? Dor muscular. As infecções bacterianas, na maioria das vezes, não. O paciente tem mais febre, né? Ele fica mais toxemiado, que a gente fala, um termo que a gente usa, que é assim, você vê que ele está inflamado, ele está taquicárdico, né? Ele está... você olha para ele, você vê que ele está doente, né? A virose nem sempre, né? Uhum. Então tem isso, assim, basicamente, falando de intestino, né? Viroses intestinais, porque a gente tem temporadas às vezes, né? Tá na temporada das viroses intestinais, tá na temporada das viroses respiratórias. Aqui na nossa região tem muito isso. Mas quando o paciente está com diarreia, por exemplo, isso é bem interessante o pessoal saber. A diarreia viral, geralmente o vírus ele pega mais intestino delgado. Então ele não tem muita diarreia, muitos episódios de diarreia. Ele tem 1, 2, no máximo. Não é aquosa, maior quantidade, mas ele tem muito enjoo, muito desconforto gástrico alto, sabe? E tem os sintomas da virose. A diarreia bacteriana, a infecção bacteriana do intestino, as evacuações são muito mais frequentes. Então 5, 6, 7. Eu já vi paciente que foi no banheiro 30 vezes. Ele tem mais dor, a dor é mais embaixo do abdômen, né? Raramente sai fezes formadas, sai mais aquoso mesmo, água, às vezes sangue, né? Muco, sai pequena quantidade de fezes, sensação de puxo, que a gente fala, que é como se fosse uma dor lá embaixo, né? Na região anal.
Só que ele não tem os sintomas virais, sabe? Não tem enjoo, ele consegue tomar líquido, tá? Então essa é basicamente a diferença ali de diarreia viral e bacteriana. Sim. Mas tem paciente que chega que Tá misturado. nem eu consigo saber, né? Sim. O tempo de evolução, né? A diarreia viral é mais curta, praticamente ela vai se resolver sozinha. Você consegue às vezes adiantar isso, encurtar o tempo, né? E a bacteriana, geralmente você tem que usar antibiótico. Aproveitando o antibiótico, a pessoa tomou antibiótico, principalmente para o pessoal que já fez muito uso de antibiótico por diversas causas. O que se fazer num caso desse? E aproveitando, entrar no assunto de reposição de flora bacteriana, né? Os probióticos, né? Sim. Antibióticos. Na UTI, por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui da UTI, né? Porque hoje os antibióticos eles têm uso mais restrito, né? Você não consegue comprar sem uma receita, por mais simples que ele seja, né? O antibiótico. Às vezes até uma pomadinha com antibiótico você não consegue comprar. Então isso restringe um pouco, melhorou um pouco a nossa vida nesse sentido, né? Mas, por exemplo, na UTI, às vezes o paciente ele está com uma infecção grave, pulmonar, urinária, de pele, abdômen, e você tem que usar antibiótico de amplo espectro, antibióticos que só tem no hospital e são muito pesados e matam um monte de coisa, né? Isso vai alterar a flora intestinal. A nossa, que a gente não fala flora mais, a gente usa microbiota, né? Que é quase um órgão a mais que a gente tem, né? Ela tem uma função neurológica, ela tem uma função imunológica, ela tem uma função de absorção de nutrientes, ela tem uma função hormonal, né? Ela exerce tudo isso dentro da gente. Isso está sendo muito estudado hoje em dia. Ainda é uma área em crescimento, né? Em desenvolvimento. Mas quando você toma esses antibióticos de amplo espectro, você muda a sua flora e você seleciona bactérias. É a seleção natural. Você aumenta a pressão sobre aquela população. A população susceptível vai morrer, vai desaparecer. Os resistentes vão ficar e eles vão se multiplicar. A próxima batalha que você tiver vai ser mais difícil, entendeu? Para quem está ouvindo, o antibiótico vai matar determinados tipos de bactéria, vão sobrar as mais resistentes. Isso. E a próxima vez... E as bactérias, elas não são egoístas. Uhum. Elas, quando essa aqui, eu tenho a resistência a tal antibiótico. Você não tem, colega, eu vou passar para você a resistência. Elas trocam o material genético entre elas. E aí, às vezes, você faz um exame que a bactéria era sensível a tal antibiótico. Você começa a dar um antibiótico, ela fica resistente. Entendeu? Porque ela trocou material genético entre elas. Então, com isso você vai selecionando flora e as bactérias vão ficando cada vez mais resistentes, né? Então, muitas vezes, assim, a gente fala de infecção hospitalar, né, e tal, mas muitas vezes é a própria seleção bacteriana, né, do paciente que gerou aquela bactéria, entendeu? Que ela já está na gente, só que ela está controlada por uma flora do bem, vamos dizer assim, e você mata essa flora do bem, elas aparecem, as mais graves, né? É isso. E a gente tenta, sempre que o paciente teve que tomar antibiótico por algum motivo e tal, tentar usar um probiótico, né? E eu falar com o seu médico para que ele consiga recompor essa microbiota, né? Que vai ser bom para a saúde dele. É uma coisa que eu vi também no Lewis House lá, um rapaz que eu acompanho,
foi um gasto lá também, ele falou para você comer 30 tipos de vegetais por semana. Que cada vegetal alimenta Sim. um personagem aí dessa flora. Sim, sim. Tem isso mesmo. Eles exercem uma função de prebiótico, né? O probiótico é o ser vivo mesmo, o lactobacilo. Eles são prebióticos. Eles fornecem uma nutrição para aquela linhagem de bactérias, entendeu? Por exemplo, uma coisa que ajuda muito a melhorar a saúde do nosso intestino, um prebiótico, é a glutamina, né? Às vezes o pessoal usa para academia e tal, mas a glutamina é um alimento assim de alto nível para os enterócitos, as células do Para a intestino. gente não perder, só fazendo um parênteses rápido, qual o melhor horário para se tomar a glutamina? Você tem uma opinião sobre isso? O melhor jeito de usar? O recomendado é em jejum. Jejum, né? Em jejum. Uhum. Porque para que você use em jejum de manhã, quando você acorda, Tá. você toma, dá um tempo, né, para ela ser absorvida, que ela é um aminoácido, né, na verdade, mas funciona como prebiótico também. Uhum. Tá? Ela é excelente. Às vezes, de pacientes com diarreia crônica, que é aquele paciente que ficou, sei lá, 2 meses, 3 meses com diarreia, e ele teve atrofia da mucosa intestinal. A mucosa intestinal é como se fossem dedinhos, né? Assim. E na superfície desses dedinhos é que acontece a absorção. Por um processo inflamatório, agressivo, isso... Eles estão falando muito da permeabilidade, Atrofia. né, do Sim. intestino, está muito falado. É o leaky gut, né? O intestino permeável. Né? Isso você consegue ver só em microscopia eletrônica, que aumenta lá milhões de vezes. Aí você consegue ver a célula afastada uma da outra. Ela descolou uma da outra. Isso permite que substâncias da luz intestinal entrem e estimulem o seu sistema nervoso, o seu sistema imune ali da parede intestinal e te inflama. É esse conceito, né, de O inflamação. conceito é dessa permeabilidade do intestino aumentada gerar inflamação no corpo como um todo. Sim. A pessoa fica inflamada. Fica inflamada. E Isso. começa a ter sintomas, né? Às vezes, eu tenho muitos gases, doutor. Pele, né? Tô fraco, tô sempre cansado. Aí você faz, às vezes, uma prova inflamatória, tá um pouquinho aumentada, mas você não acha nada assim... específico, é tudo muito inespecífico. Então há esse conceito hoje de inflamação, né? Que é muito importante e que é uma coisa nova também. Eu acho que vai vir muitas coisas ainda, né, nessa área. Há inclusive área de pesquisa de neurogastroenterologia, né, para você ter uma ideia. Tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Rodrigo, quero fazer 2 perguntas. Quero ver se você também não tem mais alguma pergunta para fazer, Rodrigo. Eu vou te fazer as 2 perguntas, depois eu faço para você fazer a terceira. Ok. Como que você quer ser visto depois que você for embora daqui, na sua profissão? E se tem alguma pergunta que você queria responder para você mesmo? E você, amigo? Bom, isso... Eu já fiz esse exercício já, tá? Lá no curso de filosofia que eu faço. É o necrológico, né? Você tem que escrever para você mesmo um obituário no jornal. Como se você morreu e aí vem lá, Dr. Rodrigo Ferreira. Tipo epitáfio, né? Pai, né? Esposo, tal. Cara, eu gostaria de ser visto só como alguém que ajudou, só isso, alguém que teve uma utilidade aqui nesse mundo, né? E que deixou, não falo em legado, nada disso, mas que pôde ajudar as pessoas, né? E que as pessoas lembrem com carinho, né? E que rezem para minha alma depois. Mas
acho que é isso. Eu não tenho grandes assim, pretensões, nem assim, uma necessidade de ser visto, nem nada, mas eu acho que isso cumpriu o meu papel. Que eu possa ter cumprido a missão que Deus me deu e ter ela cumprido bem. Né? Não, você cumpriu o seu papel. Né? São Pedro falar para mim, foi bom, valeu. O mundo ficou melhor. E o que eu queria perguntar para mim, eu sou melancólico, cara, eu já perguntei demais tudo para mim. Uma pergunta a gente não fez? Sei. Não, o que eu gostaria de fazer melhor, né? Assim, o que você gostaria de fazer melhor, então? O que você pensa que poderia ajudar mais as pessoas, né? Ou fazer melhor? Eu penso que sempre é uma busca que eu sei que eu nunca vou conseguir terminá-la, que é ser um cristão melhor, né? Buscar ser mais santo a cada dia, né? Buscar a santidade. E isso a gente não vai conseguir aqui, né? Mas a gente tem que tentar. Deus quer que a gente tenta, né? Então, acho que é isso, né? Muito bom, cara. Qual o caminho, né, que eu devo melhorar? Acho que é isso. Aníbal. Bom, a gente passou um tempinho aqui, né, Renato? Parece que não foi tanto, não. Sim, então, na verdade, Rodrigo, quero fazer um novo convite a você. Tem que ter. Né? Eu acho que tem que ter. Né? É muito conteúdo, muita coisa que você pode acrescentar para nós. Eu acho que você vai dizer sim, né? Sim. Beleza. Então pronto. Porque nós temos que entrar no assunto do câncer, do intestino. E eu gostaria de entrar num assunto, não hoje, a respeito dos exames. Indicações de exame de colonoscopia. Endoscopia. Quanto tempo, qual idade deve-se começar. Quais sinais de alerta que a pessoa pode ter para ligar o sinal de alerta e procurar a sua especialidade. Mas não vai dar para fazer hoje, né, Renato? Mas vai ficar. Então, eu queria agradecer por enquanto, assim, a sua disponibilidade, o seu conhecimento. E a pergunta você já respondeu, era para a gente fazer um segundo encontro aí, bater mais um pouco bater um papinho a mais aí. Tem muita coisa aqui também que eu quero te perguntar. Né, Renato? Muita coisa. Isso. Eu que agradeço, foi muito legal, né? Foi muito bom poder falar e expor e poder ajudar. Esse aqui é um veículo, né? Pode ajudar as pessoas, né, que tem alguma dúvida. Sim. Eu que agradeço, foi muito legal. Vou voltar. Então, obrigado, Aníbal, mais uma vez, pelo carinho, pela amizade. Obrigado. Valeu. Obrigado por você estar aí mais uma vez. Abraço. Legal. Obrigado. Valeu demais. Obrigado. Muita explicação e muita dúvida também deixou, né? Eu acho que foi bom, porque foi bom justamente por isso, porque a gente percebeu que tem muita linha para puxar ali, né? Tem um anzolzinho ali para puxar ali. Eu queria puxar uma outra linhagem também aí. Isso. Ele é muito bom também, né? Nas questões filosóficas e também... Sim. A gente precisa conversar. Psicológicas também, né? Isso. Pode puxar um pouco para fora também da especialidade fora dele, da medicina um pouquinho. Tá bom. Então, já está marcado o nosso segundo encontro. Fechou. Obrigadão mais uma vez. Fica com Deus. Obrigado. Foi muito bom, viu? Valeu, Rodrigo. Fechou. Pessoal, obrigado então. Obrigado por estar com a gente aí. E espero os nossos episódios aí. Próximo, o Tornícolas está convidado? Tornícolas está convidado. Por enquanto ele disse sim. Tá bom. E em breve ele vai estar aqui também para conversar com a gente. Valeu. Fica todo mundo com Deus. Um abração. Obrigado cada um de vocês. Até a próxima. Obrigado os meninos também aí, gente. Maressa aí.